Olá a todos, sejam bem-vindos a mais uma aula, dessa vez para a gente definir o que é o direito, para que serve o direito, como é que funciona o direito, por que eu tenho que estudar o direito, né? Você está na faculdade de Direito, no curso de Direito, então tem que saber o que é o direito. Não é meio repetitivo, mas vocês vão se dar bem, vocês vão conseguir compreender a ideia principal do que é o direito, para que serve o direito, enfim, como ele se reproduz, do que ele se alimenta, onde ele vive. Tá? Então, o que é o direito é a pergunta que a gente inicia essa aula na verdade, vamos iniciar essa aula e depois já vou deixar o fórum aberto para que a gente possa fazer discussões, né? Deixei até um artigo na aula passada para vocês sobre a função social do direito na sociedade moderna, espero que vocês tenham lido e se acostumem porque nós vamos ter leituras durante todo o curso. Então, o que é o direito? Primeiro que definir alguma coisa, definir um objeto, é indicar o seu sentido, seu verdadeiro sentido. Então, quando você busca a definição de uma flor, de um carro, de um objeto, o que é bola, o que é uma esfera, o que é uma circunferência, o que é o sol, a estrela, a terra é plana, esse negócio de discussão de terra plana, a gente vai longe, né? Mas enfim, definir um objeto é buscar o seu verdadeiro sentido, é indicar a sua significância, a sua significação de uma forma precisa e certeira. Só que fazer isso com a palavra direito é um desafio. Por quê? Porque a palavra direito vai apresentar ali vários significados, vai apresentar ali vários sentidos. Pode ser visto como lado esquerdo e lado direito. Pode ser visto também como algo justo, quando você diz, fulano conseguiu o que lhe é de direito, ou seja, o que lhe é justo. Pode ser algo subjetivo, ou seja, eu tenho direito a fazer isso, eu tenho direito à liberdade, eu tenho direito de escolha, enfim. Pode também ser a aplicação de uma ideia de justiça, por exemplo, aplicou-se o direito naquele caso. Tá? Pode ser uma posição jurídica, fulano é um profissional do direito, fulano é um estudante do direito. Então veja que o próprio vocábulo, a própria palavra direito vai abrir um leque de vários significados, vários objetivos. Pode ser também uma posição, e direita, direito ou direita, podem até significar, e atualmente está significando até uma posição política. Então veja que por onde você analisa, o direito pode ter vários significados. Tudo vai depender do momento, tudo vai depender da área, tudo vai depender do enfoque que você está trabalhando a palavra direito. Então o direito pode ser visto sobre várias perspectivas, como eu falei. O direito pode ser analisado por vários ângulos, várias perspectivas. Pode ser visto como direito justiça, direito ordenamento jurídico. Digamos que as leis fazem parte do direito. Aí você está vendo o conceito da palavra direito numa visão de ordenamento jurídico. A gente vai estudar esse ordenamento jurídico lá na frente, não se preocupe. Pode ser visto também como algo subjetivo, algo que você tem, que você quer fazer, algo que você quer apresentar, algo que você pode conquistar, algo que é seu. Então, pode ser também visto como um conjunto de normas. Mas essas normas do direito, elas se apresentam numa roupagem imperativa. As normas regulam a vida em sociedade e elas são dotadas de uma coisa chamada coercibilidade. Como assim? Elas são coercitivas, são imperativas, você tem que obedecer. Obedeça ou sofra as consequências da sua desobediência. Certo é que o homem, quando começou a viver em sociedade, ele teve a necessidade de buscar ordem. O homem é um animal social, vocês já sabem disso, devem ter visto isso em outros cursos, até mesmo no ensino médio. O homem é um animal social, o homem é o lobo do próprio homem, o homem vive em sociedade, enfim. E me remete muito a um filme chamado Náufrago, que é com Tom Hanks, se não me engano. E o personagem que mais se destaca no filme todo é o Wilson. Caso ninguém tenha assistido esse filme, ou você que está me assistindo agora não tenha visto esse filme, O Náufrago, o Wilson é uma bola de vôlei. Ele
cria uma personagem dentro daquela ilha para que ele possa conversar, dialogar, porque o homem é um animal que tem que viver em sociedade. Se ele não tem outra pessoa para conviver, outra pessoa para dialogar com ele, ele vai criar, ele vai fantasiar, ele vai começar a ter uma pessoa no qual ele tem ali uma interação. O homem precisa viver em interação o tempo todo, isso é comum. Só que o homem também, ele gosta da paz, ele gosta de viver de forma pacífica. E ele é capaz de abrir mão da própria liberdade para viver em paz. O homem, quando eu falo numa visão geral, tá? O homem é um ser social. Então, cria-se o direito justamente para isso, para regular essa vida em sociedade. Mas para que você possa obrigar as pessoas a cumprirem as leis, a seguirem essas leis, elas terão que ser dotadas de uma coisa chamada coercibilidade. Elas terão que ser imperativas. Então, o direito ele pode sim ser visto como esse conjunto de normas imperativas, como esse conjunto de normas que visam o quê? Regular a vida em sociedade, dotados dessa coercibilidade, correto? E aí os seres humanos, senhores, como eu falei, por viver em sociedade, necessitam de regras, necessitam de princípios para poder facilitar, possibilitar o convívio entre as pessoas, tá? Claro que tem que se buscar harmonia, tem que se buscar paz nas relações sociais. E é o direito, com as suas normas, com as suas consequências, com as suas leis, com as suas penalidades, que vai fazer com que a sociedade alcance essa finalidade. Me lembra muito, eu sempre gosto de comparar o direito com o cinema, a sétima arte. Porque a arte imita a vida imita a arte, tudo no final das contas é direito. Então tem um filme chamado Uma Noite de Crimes, mas é o Expurgo, em que retrata, eu acho que já deve existir, até está no quarto filme, terceiro ou quarto filme, e retrata justamente como seria uma noite em que qualquer prática criminosa não fosse considerada ilícita, ou seja, você pode fazer qualquer coisa que não será considerado crime. E é bom ver no filme, no primeiro nem tanto, mas no segundo e no terceiro filme, principalmente no segundo filme, você percebe bem como a sociedade fica sem leis, sem regras, né? Praticamente vira um caos, algo que chamam de purificação. Os mais ricos conseguem se proteger, se esconder em suas casas com seu sistema de segurança, e os mais abastados, mais pobres, ficam à mercê da violência deles mesmos. Então, é um período em que o homem guarda ali para se vingar, às vezes para violentar. Existem algumas cenas assim, para cometer assaltos, para praticar aquilo que ele sente vontade, que ele sente desejo, mas não faz por conta da penalidade. Então, uma noite em que não há leis, não há legislação, torna-se um caos. É um filme interessante para se estudar, Introdução ao Estudo de Direito, porque você consegue perceber naquele filme o que acontece quando não se tem ordem, quando não se tem a lei existindo no local. Então, o direito é justamente esse conjunto de normas que você tem para que possa, na verdade, para que torne possível a vida em sociedade. Sem o direito, não é possível conviver em sociedade de maneira pacífica. Esse conjunto de normas e regras é necessário para estabelecer a ordem na sociedade. Então, para que isso ocorra, tem que ser imperativo, tá? Os preceitos jurídicos, as normas jurídicas, elas terão que ser imperativas, ou seja, obrigatório, senão ninguém cumpre, né? Por exemplo, se eu não tivesse uma lei que obrigasse você a fazer alguma coisa, ninguém ia fazer, né? Não, por exemplo, nós somos obrigados a votar. Isso é muito questionado. A partir dos 18 anos somos obrigados a votar, senão vamos ter uma penalidade. Mas eu tenho certeza que se não fosse obrigado a votar, quase ninguém votaria. E isso pode até facilitar muitas fraudes eleitorais, porque o político que tem dinheiro pode pagar para as pessoas votarem. Ele não consegue pagar todas as pessoas de uma região, mas se o voto não for obrigatório, se o voto não fosse obrigatório, no meu ponto de vista, seria um pouco mais fácil de manipular. Ali, grupos políticos, né, seriam mais fáceis de manipular as eleições. Basta que um candidato tenha uma grande coligação, dentro dessa coligação, vários seguidores,
e ele consegue um número alto de votos. Mas como todos são obrigados a votar, o número de eleitores é muito grande, ele não consegue ter esse controle. É uma forma até de você ter um processo eleitoral um pouco mais justo. Então, se não fosse obrigatório, ninguém votaria, né? O imposto de renda, ele é obrigatório e tem penalidade. Se você não declarar o seu imposto de renda, ou como isento, ou declarar os seus rendimentos, você vai sofrer as penalidades do IRPF, que é um imposto, é um tributo. Você pode até o seu CPF cancelado. Então, essa penalidade faz com que o ser humano brasileiro cumpra o que a lei determina, senão ele vai sofrer as sanções, as penalidades. E é o medo de ser punido que nos obriga, nos compele a fazer alguma coisa, tá? E para se alcançar essa imperatividade da lei, para se alcançar essa imperatividade das normas jurídicas, elas são dotadas de coercibilidade, ou seja, coação, elas constrangem, elas obrigam, a pessoa se sente obrigada a cumprir aquela norma. De que forma? Se eu não cumprir, vou ser penalizado, posso até ter a minha liberdade, né, retirada. Por exemplo, furto. Eu estou olhando aquele objeto, não é meu, tá? Eu vou lá e pego, é um furto. Né? Tiro de algo, subtraio de alguém de maneira silenciosa, na calada da noite, sem violência, um objeto que não é meu e levo. É furto. Então, para evitar que as pessoas furtem de outras pessoas, se tem a penalidade. Qual? Prisão. Então, eu já não pego aquilo por dois aspectos. Primeiro, porque moralmente é errado. Então, eu já tenho a moral e a ética pesando sobre a minha cabeça. Segundo, porque eu não quero ser preso, não quero sofrer a sanção penal. Então, vejam que essas duas coisas, de certa forma, acabam me repelindo a minha atitude considerada antissocial. É um ponto de vista, é uma forma interessante de analisar a aplicação do direito. Então, a norma jurídica tem que ter essa coercibilidade, esse constrangimento, essa obrigação, senão ninguém cumpriria, tá? Senão ninguém cumpriria. Tá? Ou seja, e como essa coação, como essa coercibilidade ocorre? Ocorre mediante a previsão, tá? Ocorre mediante uma imposição de uma sanção, a aplicação, tá, da autoridade de uma penalidade, retirar a liberdade, a imposição de uma multa, uma outra sanção administrativa, ou seja, formas de trazer uma penalidade, formas de aplicar ali que seria talvez medo, e aplicando isso você teria o ser humano, o ser social, tá? No caso nós estamos falando do nosso país, nós teríamos o brasileiro cumprindo as normas legais com medo de sofrer essas benditas dessas penalidades, tá? Então a sanção é o que eu estou explicando aqui, a sanção é a consequência jurídica prevista pela própria norma do direito no caso do seu descumprimento, ou seja, descumpriu, sanção, não cumpriu, temos a sanção. E a coação, por sua vez, é a aplicação efetiva da sanção. Então, o direito é dotado de coercibilidade, ou seja, a possibilidade de termos uma coação, tá, do ser humano. Eu sou coagido a cumprir a lei. Olha que coisa interessante, porque a coação ela já é ilícita, mas a lei ela tem esse efeito de coagir, constranger o homem a cumprir aquela norma, que é bem interessante. Ok? Então vamos lá, vamos avançando. Alguns pontos. Imperatividade significa obrigatoriedade, tá? Imperatividade, obrigatoriedade. Imperativa é obrigatória. Coercibilidade, possibilidade de aplicar uma coação, ou seja, a ação de constranger, compelir mediante a força, mas não é a força física. Já tivemos uma época na nossa sociedade de se ter uma coercibilidade através da força física, do castigo, mas aqui nós temos um constrangimento organizado, uma força organizada, mediante a penalidade. Para que serve? Obrigando a cumprir uma norma jurídica, tá? Obrigando a cumprir uma norma jurídica. Sanção, então,
seria consequência pelo descumprimento da norma aplicada de forma organizada, predeterminada com o objetivo de garantir o respeito à ordem jurídica. Então, nós temos aí, para montar essa imperatividade, coercibilidade e a sanção. Então, senhores, parte da doutrina ainda traz uma coisa chamada caráter heterônomo do direito, ou seja, as normas são colocadas, tá, pelo centro do poder. Quem? Um ser que não está entre os seres humanos, ou seja, que está independente, que está acima da sociedade. Tá? Então, dizemos que o direito é heterônomo porque ele está acima da sociedade. Ora, claro, para se exigir a imperatividade, para se exigir a coercibilidade, você tem que ter alguém acima que coloque a sua vontade sobre os seus súditos, entre parênteses. Ou seja, o Estado é o Leviatã que controla e consome o próprio ser humano. Tem até uma obra que chama O Leviatã, que compara o Estado como aquele que devora os seus súditos. Então, o Estado, quando eu falo Estado, não é a unidade federativa, não. Quando eu falo Estado, eu falo o governo, a União, tá? O governo como um todo. Então, o Estado, ele precisa exercer a sua imperatividade. Então, ele tem que se colocar acima. Ele tem que ser um terceiro que está acima de qualquer relação. Então, imaginamos a seguinte situação. Temos duas pessoas que estão na justiça brigando por um litígio, brigando por alguma situação. Aí de repente elas vão lá e levam a questão delas, né, lá para o juiz decidir. Para o juiz decidir, ele tem que se colocar acima das partes. Mas não estou dizendo que ele vai se colocar de forma que ele é mais importante ou que seja melhor. Não, não é isso. É que a decisão dele vai ser acima, vai ser verticalizada, vai ser imperativa. Por quê? Porque ele está numa posição de autoridade. Ele é uma autoridade que está acima. E ele tem autoridade até para me mandar para a cadeia, até para que eu seja preso. Então, é usando essa autoridade, usando essa posição acima que o Estado tem de conseguir, de forma coercitiva, que se cumpra as suas normas, é que ele consegue botar ordem na sociedade. Então, o ser social, ele joga um poder para um Estado, tá? Para que esse Estado mantenha a ordem, como se fosse o rei. Né? Eu coroo um rei, elejo um rei para que ele governe e está acima dos seus governados. Os governantes, hierarquicamente, estão acima dos seus governados. Só que aqui, no caso do direito e no caso do Brasil, nós vamos ter três poderes representando o Estado. O Estado seria o executivo, o judiciário e o legislativo. E todos os três estão acima de nós, cidadãos comuns. E temos que obedecer às regras do Poder Executivo através dos seus decretos, portarias e medidas provisórias, que têm força de lei, através do Judiciário, seja com suas sentenças, né, e através do Legislativo, por conta das suas leis da Constituição Federal e outras emendas constitucionais. Então veja que o Estado ele se posiciona como um ser heterônomo que está acima, os três poderes estão acima do cidadão comum e é assim que eles vão conseguir controlar e pacificar a sociedade. Né? E aí, senhores, também há normas jurídicas autônomas. O que seriam essas normas jurídicas autônomas? Bom, heterônomas eu já entendi que são aquelas que vêm lá do Estado, dos três poderes, etc. e tal. Já as autônomas são aquelas que são oriundas das próprias partes. Como assim oriundas das próprias partes? É possível ter normas que vão surgir das próprias partes, né? Sim, é plenamente possível. Vou dar um exemplo. Tá até aqui no slide para vocês. As convenções coletivas, as negociações coletivas, tá? Entre sindicato dos empregados e sindicato dos empregadores. Não tem a presença do Estado. Não tem a presença do Estado. Mas aquelas convenções coletivas entre sindicatos para a escolha de piso salarial, para a escolha de valor da hora extra, salário da categoria, horário de trabalho,
essas normas, elas têm coercibilidade, elas são imperativas, mas só vão ser aplicadas entre o sindicato dos empregados e os empregadores, ou seja, se o sindicato de metalúrgicos realiza ali uma norma coletiva, uma convenção coletiva com as construtoras, né, digamos assim, ou o sindicato dos trabalhadores da construção civil elabora uma convenção coletiva juntamente com o sindicato das construtoras, o sindicato patronal, aquela norma coletiva vai ser observada de 1 até 2 anos. E lá vai estar dizendo horário de trabalho, dias de trabalho, valor da hora extra, valor dos devidos adicionais que tenham na categoria, e tudo isso vai servir como norma e tem que ser cumprido. Se não for cumprido a convenção coletiva, o empregado que se sentir prejudicado pode entrar com uma ação na Justiça do Trabalho, ou até o próprio sindicato pode organizar um movimento grevista ou até entrar no TRT com uma ação coletiva para fazer cumprir a convenção. Vejam que não há a presença do Estado nessa convenção. É o sindicato dos empregados e o sindicato dos empregadores. E antes que vocês perguntem, sindicato não tem nada a ver com o Estado. Eles são pessoas jurídicas de direito privado. Então, são feitas entre as partes. Um contrato também que estabelece condições também é feito entre as partes. Então, o direito vai envolver sempre a relação de no mínimo duas pessoas. No mínimo duas pessoas. O direito sempre vai envolver a relação em no mínimo duas pessoas. Ele é no mínimo bilateral. Tá? Além do mais, para que se trate o direito, é essencial que se tenha uma atribuição garantida de uma prestação, de uma pretensão, uma ação, uma atributividade. Ou seja, veja como funciona. Para que eu tenha direito, né, eu tenho que ter o outro lado. Né? Então, direito e dever são ali, eles andam na contramão. Então, para eu acessar a justiça, eu tenho que ter alguém para processar, tá? Ou algum direito para reivindicar. Geralmente é assim. As pessoas, quando entram na justiça, elas buscam a reparação de um direito. Elas buscam uma reparação de uma lesão. Elas buscam uma indenização, um dano moral, e é sempre tendo, no mínimo, dois polos, uma pessoa e do outro lado a outra pessoa. Ainda nas questões de jurisdição voluntária, e vocês vão aprender lá na frente o que é jurisdição voluntária, tem ali uma pessoa que quer reconhecer um direito. Então, que o Estado reconheça um direito dela. Então, o direito sempre vai envolver uma relação entre duas ou mais pessoas. Ele é bilateral, ele se apresenta por sua bilateralidade, tá bom? Ele se apresenta pela sua bilateralidade. No mínimo, duas pessoas, uma relação entre no mínimo duas pessoas. Não existe uma relação, uma pessoa só, né? Eu estou me relacionando comigo mesmo. Isso não vai gerar direitos, deveres e obrigações. Pelo menos não aqui para a nossa disciplina, né? E aí, senhores, o direito tem uma palavra chamada a atributividade, ou seja, a qualidade inerente à norma jurídica de atribuir a quem seria lesado, ou seja, quem sofreu uma lesão, uma ameaça do direito, por sua eventual violação, a faculdade de exigir do violador, a pessoa que me agrediu o meu direito, por meio do poder competente, no nosso caso vai ser o poder judiciário, o cumprimento, tá, daquela reparação ao mal sofrido. Então, significa da seguinte, seria mais ou menos o seguinte exemplo. Eu tenho um carro e de repente eu estaciono meu carro na frente da minha casa, alguém vem e bate no meu carro, né, de forma proposital. E eu peço para essa pessoa reparar aquele dano, aquele prejuízo, e ela se nega. Então, o que eu vou fazer? Eu vou buscar o órgão competente para isso. Eu vou na justiça comum, né? Se o valor for pequeno, posso ir no juizado, até no juizado especial de trânsito, se não houver, porque tem comarcas que não existem o juizado especial de trânsito, mas eu vou lá e vou exigir uma reparação por danos materiais. Ou, vou colocar o slide aqui de novo. Ou seja, houve uma lesão e eu quero ser reparado por isso. Qual foi a lesão? Um dano ao meu patrimônio. E eu quero que a pessoa pague por aquele patrimônio, pague por aquele dano. Também pode ser uma lesão moral. O Código Civil, o artigo 186 e 927, diz que todo aquele que causar dano a outra pessoa, né, está obrigado a repará-lo.
Ou seja, pode ser um dano moral, eu fui humilhado, meu nome foi colocado no SPC e Serasa e eu não consegui abrir uma conta e perdi um emprego, ou então eu cheguei numa loja e me chamaram de caloteiro e não estava devendo ninguém, ou então eu estava na minha casa usando a internet e de repente tudo pago, a internet paga tudo direitinho e chegam lá por uma confusão, cortam a internet, eu fico dias sem trabalhar, ou então estou na minha casa, a conta de energia paga, de repente vão lá e cortam a minha energia, eu passo 2 dias no escuro, enfim. Danos morais que são contra a pessoa, contra o indivíduo, e aí é uma violação também. E a lei consegue fazer com que eu tenha um órgão competente, no caso vai ser o Poder Judiciário, que vai conhecer da minha pretensão, ou seja, eu tenho uma pretensão, houve uma lesão ao meu direito, surge uma coisa chamada pretensão. E a minha pretensão é que meu direito, que foi lesado, seja o quê? Reparado. Ou seja, que eu tenha a reparação do mal que eu sofri. A reparação do mal que eu sofri, tá? Mas o direito é interessante que ele não se limita só às normas que são emanadas do Estado. Que normas positivadas são essas do Estado? Lá na frente vocês vão ver a diferença entre direito natural e direito positivo. Positivo é aquilo que é criado pelo homem, tá? É aquilo que já foi criado pelo homem, tem uma imperatividade, uma coercibilidade e tal. Mas o direito não se limita só a essas normas, tá? O direito não se limita só a essas normas, ok? De positivadas. Não, não é isso, não. O direito vem, além do mais, com costumes, princípios, fatores sociais. E aí tem uma coisa chamada trinômio, tá? Ou também conhecido como direito 3D, que é a teoria do fato, valor e norma que vocês vão aprender, tá? Se chama tridimensionalidade do direito, de Miguel Reale, em que ele diz que, olha, o direito é formado por 3 elementos, um fato, um valor e uma norma. Acontece um fato jurídico, seja qual for, é criado dentro desse fato jurídico um valor, ou seja, digamos que eu matei alguém. Isso tem um impacto muito maior do que simplesmente eu agredi alguém. Ou então eu cometi um latrocínio, né, um roubo seguido de mortal. É muito mais grave do que um furto. Então, isso faz com que o legislador se guie para criar normas. Ele vai se guiar para criar normas, para criar penalidades. Então, ele não vai colocar a mesma penalidade de um homicídio para quem cometeu um furto, porque são duas coisas que a sociedade traz valores diferentes. Um homicídio é muito mais grave do que um furto, por isso que eles têm penas diferentes, tá? Uma ameaça é mais grave do que uma calúnia, uma difamação, uma injúria. Uma agressão física é muito mais grave do que simplesmente um furto, uma violação de correspondência, enfim. Vejam que a sociedade ela começa a dar valor para os acontecimentos. E diante do valor que a sociedade coloca nesses acontecimentos, você tem a criação da norma, né? Principalmente o Código Penal. Ele funciona mais ou menos dessa forma. Então, o direito pode ser assim, conceito, a definição do direito pode ser a seguinte: ordenação imperativa, lembre-se, tem que ser imperativa, atributiva e coercível da conduta humana, como forma de assegurar valores necessários à regulação da vida em sociedade. Eu posso ter esta definição do que é o direito, tá? Algo ordenado, né? Imperativo, atributivo e coercitível da conduta humana. Uma ordem emanada que tem que ser cumprida, senão você vai sofrer as devidas penalidades, tá? E não se deve confundir o direito, qual é uma realidade presente, com uma coisa chamada ciência do direito. E nós vamos ver com muita calma a questão da ciência do direito quando estivermos analisando uma disciplina chamada Teoria Geral do Direito, né, que é no segundo período. Mas eu já posso adiantar alguns conceitos para vocês do que seria a ciência do direito e por que que ela é diferente do direito. Tem o direito e tem a ciência do direito. Tá?
A ciência do direito, o direito você já viu a definição. A definição do direito, eu vou voltar aqui o slide para vocês, é a ordenação imperativa, atributiva e coercível da conduta humana como forma de assegurar valores necessários à regulação da vida em sociedade. Definição do direito. Ciência do direito é aquela que tem como objeto de estudo o direito, mas não se confunde com o direito. A ciência do direito se consubstancia em estudos, pesquisas elaboradas pelos mais conceituados doutrinadores, mais conceituados juristas sobre a realidade jurídica em si, descrevendo, interpretando a ordem jurídica e suas normas e conferindo uma unidade, um sistema, um ordenamento. Então veja que a ciência do direito é a ciência que tem como objeto de estudo o direito. Pronto, é fácil assim? Não. Quem dera se fosse assim tão fácil. A matéria estava resolvida aqui, mas não é. Ela se complica um pouco mais. Vocês vão ver umas coisas chamadas escolas da exegese jurídica que nós vamos conversar lá na frente. Então, enquanto o direito ele traz condutas imperativas, coercivas, prevê sanções, penalidades, objetivando o cumprimento e tentando regular a vida do homem em sociedade, a ciência do direito ele vai estudar, analisar, interpretar, conceituar, sistematizar, ordenar justamente isso, o direito. Tá? Então, enquanto um é a aplicação, o outro é o estudo dessa aplicação. Aí vocês devem perguntar assim, peraí, para que vale a estudar? Ué, não é mais fácil saber para que serve? Ah, eu já sei para que serve, eu já sei o que é. Não. Você deve estudar como o direito se comporta na sociedade. Lembra o texto que eu passei na aula passada? Que até foi feriado antes? Pois é, era para você ter tempo de analisar e me dizer aqui, ou aqui na mensagem, ou no fórum, colocar exatamente o que o direito tem de importante para a sociedade moderna. Então não é só a aplicação, você tem uma ciência por trás que estuda justamente essa aplicação, esse objeto. Isso é o que nós chamamos de ciência do direito, tá? O estudo dessas consequências. E a ordenação das condutas, tá? Ou seja, vamos pegar as condutas e vamos dar ordem, vamos dar nome aos bois. Você tem que fazer isso, 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 senão vai sofrer a penalidade. Aquilo, 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 senão vai sofrer a penalidade. Isso é papel do direito. O direito traz as normas, vai controlar a sua conduta. Isso é papel do direito. Já a ciência do direito vai estudar a forma como isso ocorre, tá? Vai analisar como o direito funciona, como rege a vida em sociedade, como a sociedade responde ao direito e como o direito responde à sociedade. É uma via de mão dupla. Eu sempre gosto de dizer o seguinte, que o direito ele regula a vida em sociedade, mas a sociedade responde ao direito. E assim o direito evolui para sempre tentar se encaixar na sociedade. Ou seja, a sociedade é algo em constante mudança. Então você tem que ter um direito que esteja acompanhando essas mudanças constantes. Se você não tiver, já era, vira poeira, se acaba, se foi. Então é necessário que você tenha um estudo para saber se essa aplicação do direito está correta. Por exemplo, se o direito fosse estático, a sociedade vai evoluindo e as normas não vão sendo mais aplicadas. Vou dar aqui alguns exemplos. Parece mentira, mas faz pouco tempo que eu digo, não faz assim centenas de anos, mas faz pouco tempo que na nossa legislação existiu o crime de adultério. Né? Aí já pensou, se fosse aplicar isso hoje, levar a sério, a prisão estava cheia. Né? Também existia antigamente o fato do homem, depois que casa, tem um prazo para devolver a filha
para o pai e exigir o dote de volta, ou seja, não ficou satisfeito lá com o produto, naquela época era assim, tá? Ele poderia devolver a filha e pegar o dote de volta e ser indenizado pelo sogro, olha que coisa. E também na CLT, há pouco tempo tinha um artigo, só que ele já estava em desuso, que dizia que a mulher só poderia trabalhar, exercer suas atividades, trabalhar, ter um trabalho regular, se ela fosse autorizada pelo marido ou pelo pai. Então, se ela não fosse casada, a autorização tinha que vir do pai. Se ela fosse casada, a autorização tinha que vir do marido. Se ela trabalhasse sem consentimento do pai ou do marido, o empregador poderia demiti-la por justa causa. Então, muitas mulheres trabalhavam escondido. Vejam que eram coisas que já não se encaixavam mais na sociedade. E aí elas precisavam ser retiradas do ordenamento jurídico para que o direito pudesse ser aplicado. Então, veja que o direito tem que acompanhar as mudanças que a sociedade impõe. Ele tem que ser constante, igual à sociedade. Se ele for estático, praticamente vai se encontrar em desuso. E a ciência do direito, ela vai justamente estudar esse comportamento do direito e a vida em sociedade, tá? E aí, senhores, o próprio direito, ele vai, assim, abrir o leque para diversas ciências. Vocês terão alguma dessas ciências que eu vou mostrar aqui como disciplinas durante a vida acadêmica de vocês. Por exemplo, o direito se relaciona muito bem com a sociologia, tanto que nós temos sociologia jurídica. O direito se relaciona muito bem com a filosofia, tanto que nós temos a disciplina de filosofia do direito. O direito se relaciona perfeitamente com a história, tanto que nós temos, e é uma disciplina que eu gosto muito, chamada História do Direito. E o direito se relaciona com a própria ciência do direito. Antigamente, essa ciência do direito era chamada de jurisprudência. Não é a mesma jurisprudência que nós temos hoje, tá? Antigamente, ela era chamada de jurisprudência. Era uma denominação que era dada pelos antigos jurisconsultos ou jurisconsult romanos, tá? Eles eram estudiosos do direito e esse estudo do direito eles chamavam de jurisprudência. Então, um conceito totalmente diferente daquele que nós temos hoje, né? Hoje a jurisprudência tem um conceito diferente, mas antigamente era visto como uma ciência, né? Os jurisconsultos romanos empregavam esse conceito, tá? Como se fosse ali estudos do direito, a ciência do direito também chamada de jurisprudência. Hoje vocês já conhecem a jurisprudência totalmente diferente do conceito que era na Roma antiga, tá? E a ciência jurídica, ela está classificada ali entre ciências culturais, humanas ou sociais. Tem objeto, qual é o objetivo? O objeto dessa ciência jurídica é o comportamento humano. E aí há uma oposição entre as ciências naturais, tá? Porque as ciências naturais, elas vão estudar os fenômenos físicos e fenômenos naturais. E as ciências jurídicas vão analisar o comportamento cultural, humano ou social com foco no direito. Então nós temos aí as ciências naturais e as ciências jurídicas. E a ciência do direito é uma ciência social normativa, tá? É uma ciência que estuda a sociedade através da norma. Quando você estuda a conduta dos homens, como elas devem proceder, conforme as normas jurídicas. Porque se você analisar só a conduta dos homens, você vai estar entrando em outra ciência. Não, a ciência do direito ela vai analisar a conduta do homem em um ordenamento jurídico. Ah, agora sim, tá? Vai analisar a conduta do homem em um ordenamento jurídico. Bom, e as ciências sociais causais? Temos ali a história do direito, a sociologia jurídica, que explicam comportamentos humanos e também os fatos históricos, tá? Estão relacionadas com o direito. A história também é uma ciência, é o conjunto de conhecimentos relativos ao passado da humanidade. História é a ciência que estuda eventos passados da humanidade. Entenda seu passado para que você possa compreender o seu futuro. Perfeito?
E a história trata da evolução da humanidade ao longo do tempo. Vocês passaram por isso, principalmente os que estão vindo aí do ensino médio, tiveram disciplina de história durante praticamente toda a vida escolar, né? E a história ela pode ter um enfoque em um certo lugar. Temos história mundial, história do Brasil, história da Europa, enfim. Você pode se dedicar à história de uma civilização, tá? Ou seja, você pode delimitar o objeto de estudo dessa história. E há também a disciplina de História do Direito, ou seja, analisar fatos anteriores para que você possa, então, entender o direito, tá? Fazendo uma referência cronológica, e aí o direito tem um fato, você vai ver o direito como um fato social, através de experiências e vivências humanas, fazendo ali uma cronologia. Você vê isso na disciplina de História do Direito, né? Analisando ali a época dos povos primitivos sem escrita, e aí você tem ali o direito primitivo, babilônico, hebraico, e aí você vai evoluindo, o direito também vai se evoluindo, direito hindu, e aí até chegar nos tempos atuais. É uma disciplina muito interessante, tá? Espero que vocês aproveitem bem os estudos na História do Direito. É fantástico, tá? E é por meio da História do Direito que você tenta reconstruir todo o fenômeno jurídico ao longo do tempo. Então, toda a disciplina do direito vocês vão ver uma coisa chamada evolução histórica. Nada mais do que a disciplina do direito, trabalhando especificamente em cada uma delas, tá? E aí você vai analisar a evolução histórica para entender. Por exemplo, eu citei alguns exemplos aqui, né? Quando eu citei a questão da mulher que para trabalhar ela precisava de autorização do marido ou do pai, a questão da mulher ser devolvida após o casamento, se tivesse a insatisfação do seu marido, são exemplos históricos. E o direito foi evoluindo diante de vários acontecimentos e também várias manifestações dos próprios grupos ligados à mulher, enfim. Tivemos a Lei Maria da Penha também, que é surgimento de um fato histórico. Tivemos o Código de Menores, que depois evoluiu para o ECA, que é surgimento também de um fato histórico. Temos a disciplina de História do Direito justamente para que a gente possa entender como as coisas aconteceram e como chegaram a virar leis. Então, a história do direito ele pode se desenvolver em alguns planos. É bem interessante você ver como funciona. Tem o plano dos fatos sociais, ou seja, na formação das normas jurídicas e nas alterações. Tem o plano da evolução normativa, é quando você, no seu estudo, foca as previsões normativas, as evoluções normativas em várias e várias épocas. Temos o plano das ideias jurídicas, ao longo do tempo, as quais também exercem influência muito forte na evolução destas normas. Então vejam aí que você pode ter analisando a história de várias maneiras, tá? E para compreender o valor em relação ao direito, deve-se primeiramente destacar a existência de duas realidades, tá bom? A realidade natural, ou seja, o mundo físico, o mundo natural em que nós estamos inseridos, não tem participação da vontade humana, é o que nós chamamos de ordem natural das coisas, né? A vida está seguindo o seu curso natural, a vida está seguindo a ordem natural das coisas. E aí nós temos a realidade humana, ou também conhecida como realidade cultural. É aquilo que o ser humano cria, constrói, tá? Obras, serviços, qualquer coisa que tem a ver com a atividade do homem. Então nós temos as realidades naturais, aquilo que o homem não consegue controlar, existe naturalmente, e temos aquilo que o homem toca, que o homem constrói, que o homem modifica. É o que nós chamamos de realidade humana ou cultural, tá? E aí nós temos essa seguinte definição aqui. Ciências naturais, aí temos ciência física, química, matemática. As ciências culturais, tem a ciência do direito, já falei para vocês. Temos também a sociologia, a história e a economia. E as leis naturais, que são as leis físicas, químicas, matemáticas e etc. Não confundam ciências naturais com leis naturais. Existem as leis da física, as relações químicas, tá bom?
E as leis culturais, relativas à sociologia, história e economia, e as leis éticas relativas à moral, política, religião e direito. Senhores, a vida em sociedade exige sempre a presença de normas, tá? Porque nós precisamos regular as relações entre essas pessoas, senão viram animais, como o filme que eu citei para vocês, tá? Para que haja harmonia, tem que haver uma regra. Maravilhoso vai ser o dia em que não será preciso nenhuma regra para que o homem possa respeitar o próximo, né? Mas talvez isso só no paraíso ou no mundo utópico. Então essas normas podem ser de natureza jurídica e moral, tá? E aí temos a distinção do direito e a moral, porque nem tudo que nos obriga a, de certa forma, que a gente se comporte de certa maneira é necessariamente uma lei. Às vezes nós tomamos certas atitudes por conta da moral. A lei não nos obriga, não nos pune, mas moralmente nós nos sentimos, de certa forma, coagidos a respeitar, tá? A nos comportar de alguma maneira. Então, às vezes nós nos comportamos de certa forma porque a ética exige esse comportamento. A etiqueta, a moral, ou seja, existem lugares que você se comporta de uma maneira diferente. Por exemplo, na sua casa, com certeza você deve estar esparramada no sofá, as pernas para cima, assistindo a aula, ou deitado na sua cama. Você não estaria assim se estivesse em uma sala de aula? Provavelmente não, porque lá você sabe que tem um comportamento, uma ética, uma conduta, uma maneira de estar. Então vejam que não é uma lei que te obriga, mas existem normas morais e éticas que você vai cumprir. Como, por exemplo, chegar na casa de uma pessoa, né, e pedir com licença para entrar. Isso é uma questão de comportamento. A lei não obriga que você tem que sempre pedir licença para entrar na casa de alguém, tá? Principalmente conhecido. Mas você faz isso porque moralmente, costumeira, também tem os costumes, né? Isso, de certa forma, te obriga. Então, há pontos comuns entre o direito e a moral. Ambos têm normas de comportamento. Ambos estão fundados em uma base comum, a ética, e regulam a conduta das pessoas para que elas possam viver em sociedade, tá? Adoramos dizer, isso é imoral, eu não faço porque isso é imoral. Às vezes não é uma lei que te proíbe, mas você não faz porque é algo imoral, tá? Apesar disso, o campo da moral é muito mais amplo, bem mais amplo do que o campo das normas, tá? São deveres das pessoas, não só com outras pessoas, mas consigo mesmo, tá? E até para com Deus. Então vejam que tínhamos o Antigo Testamento, tinha ali os 10 mandamentos, que é a base, não é todo, mas é a base da lei hebraica, né? De lá vieram as leis de Moisés, isso a gente vê quando estuda direito hebraico, né, justamente direito do povo hebreu, tem a base dos 10 mandamentos, mas em cima dos 10 mandamentos, as leis mosaicas ou leis de Moisés foram criadas em cima desses 10 mandamentos. Então, assim, para eles era uma norma, mas para a gente são comportamentos morais nosso com Deus. Por exemplo, desejar a mulher do próximo. É errado desejar a mulher do próximo. Mas se em pensamento já desejar e já cometeu o pecado e já praticamente desrespeitou um dos mandamentos. A cobiça, a inveja, que eram naquela época questões proibidas, hoje nós não fazemos porque moralmente nos é compelido a não fazer, tá? Então, mas vai de cada um, né? A lei não diz você não pode desejar a mulher do próximo, né? A lei não nos proíbe, mas moralmente nós evitamos, principalmente quando for assim, a mulher ou o marido de um amigo, de uma amiga, e aí a gente já fica, né? Lembre-se aí do Whindersson Nunes, Luísa Sonza e Vitão. Aí vocês vão ver mais ou menos o que eu estou falando, da confusão que dá, né? Então, senhores, o direito, por sua vez, se rege às relações da pessoa com seus semelhantes e, às vezes, até a pessoa com o próprio Deus. Você que está estudando aí História do Direito, tem uma coisa interessante, é o direito pautado na divindade, o castigo divino. Vocês vão
Vamos estudar sobre isso, é muito interessante, que é na época, o homem antigo, ele sentia a punição divina por ter cometido um crime, maior do que a própria punição legal. E aí, senhores, no direito há a possibilidade de incidir a coação. Na moral, não temos essa coação. Na moral, há um constrangimento pessoal, seu com a sociedade, seu consigo, seu com Deus, mas não a mesma coação que existe no direito. Porque o direito, como eu falei, ele tem coercibilidade, ele tem uma sanção, ele tem a aplicação de uma sanção que a moral não tem, tá? No direito, tendo em vista a presença da coercibilidade, tem-se a possibilidade de constranger o indivíduo a obedecer essa bendita norma. Na moral, são sanções internas, pessoais, como quais? Vou citar aqui algumas. O remorso, o arrependimento, o desgosto, sabe? O cara fica para baixo, meio down, reprovação até das outras pessoas, tá? Ah, fulano, não, fulano, rapaz, ele, sabe, ele cometeu aquele negócio, ele gosta de trapacear no jogo, é aquele cara que só causa confusão no futebol, aquele que não gosta de rachar a conta, são coisas que a moral vai, o comportamento aceitável, e aí você vai se sentindo constrangido. Mas você não vai ser preso por não rachar uma conta com os amigos, né? Você não vai ser preso, por exemplo, de pegar uma garrafa de Heineken, esvaziar e tomar e colocar glacial dentro e ficar fazendo uma pose de bacana na festa. Você não vai ser preso por isso, mas a sociedade moralmente vai começar a reprovar essas atitudes. E aí nós temos essas sanções internas ou sanções sociais. Já a norma jurídica ela é bilateral. Imperativa, impõe a uma pessoa, tá, uma regra de conduta a ser seguida. Entretanto, também traz uma autorização daquele que teve seu direito lesado, que teve seu direito violado, a exigir na justiça uma reparação prevista na própria lei. Já a norma moral, ela não é bilateral como a norma do direito. Ela é uma norma unilateral. É só questões pessoais, tá? Comportamentais, ok? Não tem uma coação para exigir. Cumpra, você tem que pagar, você tem que rachar conta igualmente com seus amigos, você tem que... Não, 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 não existe isso nas normas morais, mas nas normas de direito, sim. A moral visa a abstenção do mal e a prática do bem. Ou seja, a moral ela tenta fazer com que o homem pratique o bem e evite o mal, se abstenha do mal, ou de todo mal, ou de tudo aquilo que aparenta ser mal. Já o objetivo do direito é evitar que se lese ou se prejudique outra pessoa. Se evitar que se lese ou que se prejudique outra pessoa. E aí, senhores, há diversas normas jurídicas que não apresentam qualquer relação com a moral, principalmente aquelas normas administrativas ou normas de organização judiciária, tá? E existem normas do direito que se baseiam em questões puramente técnicas, prazos para contestação, prazo para sentença, regras para penhora, questões processuais, tá? Que não tem nada a ver com a moral, tá? Não tem nada a ver com a moral. Geralmente as regras de condutas mais conhecidas são a do direito penal, que é o direito civil, tá? Consumidor também. Mas existem normas como, por exemplo, do direito administrativo, que são normas mais técnicas. Existem normas do direito tributário que são normas mais técnicas, mas nem todas as normas de direito são justamente para, no caso, a harmonia do homem em sociedade. Não. Existem normas que vão trazer a organização dos membros de um poder, de uma secretaria. Por exemplo, você é governador do estado, você tem lá a lei orçamentária que você tem que botar para aprovação. Se você é presidente da República, você tem que mandar o orçamento para o Congresso para aprovar. Não tem uma sanção para a sociedade, são só questões técnicas administrativas que têm que ser obedecidas para que o executivo possa trabalhar, ou seja, questões mais voltadas para o campo da norma técnica do que da norma moral, tá? Então há um campo do direito que é indiferente à moral, tá? Então há uma relação entre o direito e a moral, pode ser representada com dois círculos secantes. O que seriam esses dois círculos secantes?
seriam, tá, dois círculos que se encontram em alguns pontos, mas eles têm, tá, as suas, eu consigo fazer aqui, eles têm ali as suas partes em comuns, mas também têm as suas áreas totalmente diferenciadas, tá? Então, o direito e a moral existem partes que se comunicam e existem partes totalmente distintas, tá? Espero ter tirado todas as dúvidas de vocês com relação ao que é o direito, noções do que é a ciência do direito, definição do direito em si, moral, direito, normas, fato, valor, enfim. Que vocês possam aproveitar todo esse conteúdo, vejam, revejam quantas vezes forem necessárias, coloquem as suas dúvidas no fórum, também mande mensagem caso você queira uma explicação um pouco mais específica. Qualquer dúvida, eu estarei no chat para conversar com vocês. Ah, e claro, bem importante, antes da gente encerrar essa aula, antes que você desligue esse vídeo, nós teremos nossos encontros presenciais. Fique atento no portal, que lá será avisado o link, o momento e o horário dos nossos encontros presenciais, até para a gente debater esse tema que foi apresentado. Espero que vocês façam bom proveito dos estudos, tenham uma ótima semana. A gente se vê até a nossa próxima aula.